Olá, olá. Olá, olá. Estamos ao vivo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá uma confirmada. Sejam bem-vindos para a nossa primeira live aí do ano de 2021. Tá? A gente está muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente pratica, do que a gente faz. E eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente. Assim eu espero. Deixa eu tentar controlar aqui o anel de iluminação para não ficar tão claro aqui meu rosto. Tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá, não é? Muito obrigado a todos aí, professor David, professor Lucas. O pessoal está entrando aí na live. Hoje a gente vai falar aí sobre como fazer um ano de 2021 melhor. E eu tenho certeza que nós vamos colaborar aqui um com os outros, né? Eu vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês confirmam aí para mim se vai dar certo, tá? Beleza. Deu certo aí a imagem? Então a nossa live aí de hoje é sobre objetivos, metas e planejamentos para 2021. E a pergunta é, por que, né, nós resolvemos falar sobre isso? Eu acho que não tinha momento melhor para falar sobre isso do que na primeira semana de 2021. Hoje está completando 7 dias aí do começo do ano e eu acho que é o momento ideal. Eu não sei quantos de vocês entendem a virada de ano como um momento único, não é um momento que realmente é uma virada de ano e parece que vira a chave realmente para nós, não é? É como se o computador ele tivesse engatado e aí o que você faz com a máquina, né? Quando a máquina trava, a gente precisa fazer o quê? Dar uma resetada, não é? Então essa virada de ano, para mim, ela funciona muito assim. Eu sei que para muita gente também não é diferente. É um reset. Aquilo que parece que não dava certo, a gente agora acredita que vai dar. E isso é extremamente importante, não é, para nós. Então a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre isso e falar sobre esses nossos objetivos, essas nossas metas aí de início de ano. Sempre a gente tem muita empolgação, muito interesse, o computador resetou, o computador agora está mais veloz e a gente quer trabalhar com ele de uma forma que a gente não faça esse computador engatar mais, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso e aí, é claro, a gente vai trazer aqui algumas informações para vocês, a gente vai mostrando aqui na tela aí para vocês, tá? Algumas informações interessantes. Eu só me confirme aí se o áudio tá bom para vocês. O áudio, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô com o fone aqui. Ó, eu tô com o fone aqui. Me confirme aí no comentário se vocês estão ouvindo bem. Eu tô com o fone aqui, mas eu não sei se dá pra gente ouvir bem, tá? Mas é isso, gente. Ano de 2020, eu sei aí que teve muita gente que não conseguiu cumprir as metas, até porque foi um ano completamente atípico. Para outras pessoas, dependendo do ramo em que atua, talvez tenha acelerado alguma meta e alguns não conseguiram concluir. Então o momento é esse, né? O momento de nós traçarmos novos objetivos, novas metas e aí com planejamento, para que em 2021 isso não aconteça. Então, o primeiro momento dessa live de hoje é justamente isso, entender que a gente está no momento ótimo, o momento em que o computador ele resetou, tá? A gente está nesse momento aí que o computador está novo, agora ele está correndo com toda a velocidade. Obrigado aí, Camila, tá falando que está ouvindo bem, tá? Então o computador ele foi resetado e agora a gente vai partir aí para entender um pouco mais sobre objetivos e metas, né? A importância disso. O certo é que todo mundo tem objetivos. O certo é que todo mundo tem objetivos. Alguns de uma forma mais organizada e outros é mais ali na cabeça, fica na cabeça, não tira aquilo da cabeça, né? Mas tem objetivos. Nem que seja, por exemplo, eu receber um salário para pagar as contas no final do mês,
ter a comida em casa, ter meu alimento e assim vai, tá? Mas hoje aqui a gente quer falar de uma forma mais ampla sobre os objetivos, as metas e os planejamentos. Então o que acontece? Quais são as diferenças primeiro, né? Quando a gente fala de objetivos, metas, parece que é tudo a mesma coisa. Mas só para você entender, objetivos são os sonhos, tá? É aquilo que você quer alcançar. Então, se você deseja aí nesse ano, sei lá, nesse ano eu quero quitar um empréstimo consignado, esse ano eu quero terminar minha graduação, tá? É algum desejo que você tem, é aquilo que você quer alcançar. O objetivo é um sonho. E aí, gente, faz uma tarefinha aí, pega um papel e uma caneta, pensa aí em quais objetivos que você tem, tá? Muitas vezes isso está na nossa cabeça, mas a gente não anota. Então a gente precisa começar a fazer anotações disso. Qual a diferença de objetivos para as metas? Quando eu tenho os objetivos, é o meu sonho. O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar, eu quero passar de ano. Eu quero, pelo menos, eu quero terminar minha graduação esse ano. Esse é um objetivo. As metas são o quê? São as tarefas que a gente vai estipular para poder alcançar os objetivos. Tá entendido aí esse primeiro momento? Então, para ficar bem claro, o objetivo é o meu sonho e a meta são os passos, é o passo a passo, aquela etapa que eu tenho que fazer para poder alcançar esses objetivos, tá? Então, eu tenho que estabelecer, eu quero passar de ano, essa é uma meta. Eu quero ter um aumento de salário esse ano, esse é um objetivo, passar de ano é um objetivo. E qual é a meta? Para eu passar de ano, eu preciso estudar agora, se eu estudava meia hora por dia, agora eu vou estudar 1 hora, tá? Então eu vou dobrar a quantidade de horas. Ou então eu vou ter agora um horário específico para eu poder fazer somente exercícios, um horário específico para eu tirar dúvidas com o professor. Meu objetivo é passar de ano. Meu objetivo é ter um aumento de salário. Dependendo de onde você trabalha, você vai ter que mostrar que você é mais importante do que aquilo que estão lhe pagando, né? Seu objetivo é ter um aumento de salário esse ano, então demonstre através de atitudes, demonstre através de ações que você vale muito mais do que o salário que estão lhe pagando. E aí você tem suas metas. Olha, nessa primeira semana eu vou andar um passo a mais, eu vou trabalhar 1 hora a mais, eu vou trazer um resultado, eu vou trazer uma solução. Daqui 15 dias eu vou fazer algo maior, vou apresentar algo maior. Então a gente tem que ter as metas. E o planejamento é o todo, né? É algo maior, é a organização mais ampla, aonde eu coloco ali meus objetivos e minhas metas, tá? E é claro que nisso tudo eu tenho que estabelecer prazos, tá? A gente precisa estabelecer alguns prazos. Gente, por que é importante a gente ter objetivos e metas? Por que eu tenho falado isso nos últimos dias aí no nosso... Eu tenho colocado aí nos nossos stories, não é? Quem tem acompanhado os stories tem visto que eu tenho falado isso aí nos últimos dias. Justamente porque os objetivos são o nosso combustível, tá? Os objetivos que a gente coloca são os nossos combustíveis. Quando você tem objetivos bem detalhados, bem específicos, aquilo te anima, te dá força para você talvez acordar 5 horas e dormir meia-noite sem cansar, tá? Por quê? Porque quando você tem um foco, quando você escreve, tem esses objetivos escritos, você vai lembrar, por mais que você acorde, o despertador acorde, você não quer levantar da cama, você diz assim, não, daqui 3 meses eu prometi para mim mesmo que eu vou estar correndo 5 quilômetros ao invés de estar só caminhando. Então, quando isso está por escrito, é um compromisso que você assumiu com você mesmo. O nosso cérebro funciona dessa forma. Você já parou para prestar atenção na importância que a gente dá, por exemplo, para um contrato? A gente dá uma importância tremenda para um contrato, não é? Você vai vender um carro, você vai comprar um terreno, comprar um imóvel, vender. Você diz, olha, a gente precisa passar no cartório e assinar um contrato. A gente sabe que hoje em dia, até assinatura em cartório não tem muito valor, né? Se a pessoa não resolve não te pagar um aluguel, alguma coisa, não tem muito o que fazer. Mas aquilo te dá uma certa segurança. Você tem algo escrito. E não é diferente, se você tem sonhos, se você tem os objetivos, olha, a tarefa de hoje é você pegar um papel e uma caneta
e anotar esses objetivos, colocar isso no papel. Faça um contrato com você mesmo. Olha, eu só consigo caminhar 5 quilômetros. Estipule prazos, coloque suas metas. Amanhã, daqui a 15 dias eu quero correr 1 quilômetro e andar 4. Daqui a 30 dias eu quero correr 2 quilômetros e andar 3 quilômetros. E assim você vai, tá? Você vai estipulando os seus prazos. Eu quero passar no mestrado. Eu quero ser aprovado em uma seleção de doutorado. Então eu sei que hoje eu preciso estudar pelo menos meia hora de química geral, meia hora de química orgânica, não sei qual vai ser sua área específica, tá? Eu tenho que entrar em programas e em editais. Nessa primeira semana, eu vou entrar em programas de pós-graduação, ler vários editais e você coloca as suas metas com prazos bem determinados. Daqui a 15 dias, na primeira semana eu já li os editais de pós. Na segunda semana eu já defini qual é a pós-graduação que eu quero prestar lá a seleção, participar da seleção. Então eu vou estabelecer um cronograma de estudos conforme o edital que está elaborado por eles, tá bom? Esse ano é um ano que eu quero participar de um programa de iniciação científica. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar no Lattes, nessa primeira semana aqui, o Lattes dos professores do meu departamento. Eu vou ver aquele que pesquisa de acordo com a área que eu gosto. Na segunda semana, eu vou escrever aqui um rascunho de um projeto para poder me apresentar para o professor. Então você tem que estabelecer seus objetivos, faça um contrato com você mesmo, suas metas, tá? E aí você vai ver que isso vai funcionar como um combustível para você. É diferente de estar só na mente. Ao final desse ano eu quero ter pago o meu empréstimo. Mas o que você vai fazer ao longo do ano? Coloque aí no papel, assine um contrato com você mesmo para eu pagar o empréstimo, para eu pagar quem eu estou devendo. Se eu estou devendo uma pessoa R$100 e eu acho que nunca vou ter dinheiro para pagar, coloca aí no papel. A cada mês eu vou dar R$10 lá para a pessoa. Se eu estou devendo 1.000, não posso pagar R$1.000 para a pessoa. A cada mês eu vou pagar R$100. Estabeleça suas metas. E aí quando chegar o final do ano, você vai estar comemorando porque deu certo. A grande diferença das pessoas que conseguem se destacar um pouquinho mais em suas áreas é justamente isso, é ter metas, ter objetivos e metas bem estabelecidos dentro de um planejamento. Esse aí é o grande diferencial, porque sonhos e desejos todo mundo tem. Sonhos e desejos todo mundo tem. A diferença é que aquelas pessoas mais bem-sucedidas, elas colocam isso no papel. O que é colocar no papel? É fazer um contrato com você mesmo, tá? E aí, gente, como é que a gente pode fazer isso aqui? Tem 7 razões aí que te impedem de estabelecer esses objetivos, tá? Quais são as razões que impedem a gente de estabelecer esses objetivos? Primeira coisa, tem gente que não escreve objetivo porque não sabe como fazer, tá? Então tem muita gente aí que não estabelece nenhum objetivo simplesmente porque não sabe como fazer. Ninguém nunca falou para ele. Então, eu vou passar aqui na próxima apresentação, a gente vai colocar aí algumas perguntas para você poder criar seus objetivos, tá? Então, por exemplo, aonde eu quero estar daqui a 30 anos, aonde eu quero estar daqui a 5 anos, ao final desse ano, aonde eu quero estar, tá? O quanto eu quero estar ganhando. São algumas formas de você estabelecer seus objetivos. Então tem gente que não estabelece objetivos simplesmente porque não sabe como fazer. E para estabelecer objetivos, você tem que ter liberdade total, tá? Você pega um papel, coloca aí 200 desejos, 300 desejos, 100 desejos, tá? Eu quero ter um carro assim assado, eu quero viajar para tal lugar, eu quero, tá, poder ajudar mais as pessoas. Então você tem que saber, não pode ter receio de estabelecer objetivos, tá? Segundo passo, segunda razão aí porque as pessoas não estabelecem os objetivos é porque não percebem a importância dos objetivos. É aquilo que eu estava falando para vocês. Tem muita gente que não entende que escrever o objetivo no papel, fazer um contrato com você mesmo, tem muita gente que acha que isso não é importante, tá? E é aquilo que nós já falamos aí, isso aí já está comprovado que as pessoas bem-sucedidas nas suas áreas são pessoas que estabelecem seus objetivos e suas metas por escrito. Então entenda essa importância, tá?
Quando você tem esses objetivos bem estabelecidos, o seu cérebro funciona de uma maneira melhor. O seu cérebro ele funciona bem melhor quando você tem isso bem estabelecido, tá? Tem pessoas que não estabelecem objetivos porque não assumem a responsabilidade pessoal por sua vida. O que é isso? Traduzindo, é pessoa que sempre coloca a culpa nos outros. Você já viu aquele aluno que chega com o professor no final do semestre e diz assim, ele diz para o colega, olha, o professor me reprovou. Fulano não está bem porque sei lá, o prefeito não é bom da minha cidade, porque meu pai não é legal, porque minha mãe não é legal. Ah, meu irmão hoje fez um negócio que eu não gostei. Sempre parece que o problema é do outro, né? Então, quando a gente não assume a responsabilidade pessoal pela nossa vida, a gente dificilmente estabelece objetivos, porque eu sempre acho que o meu sucesso ou o meu posicionamento ele vai depender de outra pessoa. E saiba que não, saiba que ele depende de você, claro que em algumas situações depende também de outras pessoas, mas se você tiver esses objetivos bem determinados, bem estabelecidos, com metas, com prazos, dificilmente o seu cérebro ele vai lhe sabotar, não é? Ele vai, pelo contrário, ele vai ser um aliado seu. Ao invés de sabotar, ele vai ser um aliado. Outra razão por que as pessoas não estabelecem objetivos é porque elas têm medo da crítica, tá? Então, se eu tenho medo de ser criticado, se eu tenho medo do que os outros vão pensar, dificilmente eu coloco um objetivo maior do que aqueles que estão ao meu redor. E aí, quando eu não tenho objetivos escritos, eu fico me pautando, ou eu fico comparando minha vida com quem está perto. E eu acho, se a pessoa chegou nesse ponto, eu estou aqui, então está bem. E aí eu nunca vou conseguir fazer aquilo que eu tenho capacidade real de fazer, que todo ser humano tem, tá? A gente tem sempre capacidade de ser muito melhor do que o que nós somos. O ser humano tem sempre a capacidade de se adaptar, de melhorar, tá? De crescer. E quando ele cresce? Quando ele para de se preocupar com os outros. E estabelecer seus objetivos no papel também vai lhe ajudar nisso, porque quando eu tenho por escrito aonde eu quero chegar, eu paro de me preocupar com os outros. O fulano está falando tal coisa sobre mim. O seu cérebro vai dizer, não tem problema, você assinou um contrato com você lá que você quer chegar em tal lugar em tal dia. Eu quero terminar 2021 aprovado em uma seleção no mestrado. Não interessa o que vão falar, tá? Outra razão aí é por ter medo do fracasso. Eu não vou escrever objetivo nenhum porque eu sei que não vai dar certo. Porque eu sei que quando eu começo, eu paro, eu não vou colocar nenhuma meta para esse ano, porque eu já coloquei muitas vezes outros anos. E aí a pessoa preocupada já com o medo do fracasso, já se preocupa antes, e aí dificilmente você acaba estabelecendo seus objetivos. Então, pare com isso, tá? A partir dessa live, a partir de agora, não tenha medo do fracasso não, coloque objetivos maiores, objetivos medianos, objetivos menores. Vá colocando objetivos como se fossem degraus, tá? Para você ir comemorando cada etapa que você consegue chegar. Algumas pessoas aí não conseguem estabelecer objetivos porque tem medo também do sucesso. Já viram isso? Tem gente que realmente ele tem medo do sucesso. Eu não vou concorrer para o cargo de direção da minha escola porque vai dar muito trabalho. Eu não quero concorrer lá para a chefia de departamento, eu não quero ser o representante da turma porque dá muito trabalho, tá? E sucesso aqui, gente, quando eu digo sucesso ele é muito variável, tá? Sucesso, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. E o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Mas tem gente que simplesmente não estabelece objetivo porque tem medo do sucesso. Parece mentira, mas é verdade e são muitos, não são poucos não. E aí a última razão por que alguns não estabelecem objetivos é porque experimentaram o sucesso precocemente. Sabe o que acontece? É alguém que muito novo conseguiu chegar em um patamar que ele diz assim, poxa, nem meus pais chegaram aqui, então tá bom. Não preciso mais estabelecer nenhum objetivo, eu já estou muito além de onde os outros que estão ao meu redor chegaram, então vou parar por aqui. Então é um perigo também, né? Quando você atinge o sucesso precocemente, você pode cair aí nesse perigo de também não estabelecer mais objetivos.
Pelo contrário, se você chegou no patamar, você pode continuar subindo o degrau, tá? Então faz essa atividade, larga todos esses medos aí, larga todas essas razões aí que a gente está colocando e escreva suas metas, estabeleça suas metas aí, sem medo de ser feliz, tá? Ah, como é que eu vou colocar meus objetivos, tá? Aqui tem algumas perguntas, só algumas, tá, gente? Você pode ter aí, criar suas perguntas, pode criar seus objetivos aí independente disso, tá? Então, por exemplo, como que eu posso criar o objetivo? Pensando no que eu desejo ter e quem eu desejo me tornar. O que eu quero ter, tá? Hoje, aqui em 2021, nós estamos aqui no dia 7 de janeiro, o que eu quero ter para a minha vida? Quem eu quero me tornar? Então, a partir daí você consegue começar a estabelecer seus objetivos. Que coisas extraordinárias eu gostaria de fazer, que eu ainda não consegui fazer, tá? Que tipo de impacto que eu posso provocar com a profissão que eu estou seguindo? Qual o impacto positivo que eu posso trazer para a sociedade a partir daquilo que eu estou estudando, a partir daquilo que eu tenho, que eu tenho uma expertise, tá? Aquilo que eu sei fazer, como é que pode trazer um retorno para a sociedade? A minha profissão, como que ela pode impactar positivamente os demais colegas da minha área, por exemplo, tá? Outros objetivos aí, outras perguntas para você criar seus objetivos. Aonde você deseja ir, que lugar você deseja conhecer e quem você gostaria que fosse com você. Que obras de caridade que você quer apoiar. É importante, gente. Muitas vezes a gente fica estabelecendo objetivos, criando metas, achando que é só para nosso benefício próprio. Quando, na verdade, você tem que pensar que quanto mais alto eu chegar, mais pessoas eu posso ajudar, tá? Eu sempre penso assim, quanto mais alto eu chegar, quanto mais eu alcançar meus objetivos, mais pessoas eu posso ajudar, tá? Então isso aí é fundamental. Quanto dinheiro que eu vou doar, tá? A partir daquilo que, se eu quero ser milionário, para que eu quero ser milionário? Quantas pessoas, quanto desse milhão aí que eu vou conseguir, quanto dinheiro que eu posso doar, quanto dinheiro que eu quero doar, qual a porcentagem que eu quero doar desse dinheiro que eu vou receber? De que maneira que você poderia melhorar o seu serviço para os outros, né? De que forma que eu posso servir melhor as outras pessoas? Tá? Então são perguntas que você pode criar para estabelecer seus objetivos. Por exemplo, como você gostaria que fossem seus relacionamentos aqui, sei lá, com o namorado, com a namorada, com seu cônjuge aí, com seus filhos? Como que eu queria que fosse meu relacionamento em 2021 com meus pais, com meus vizinhos, com meus amigos? Tá? Então são perguntas para você estabelecer seus objetivos aí. Com que idade que você quer se aposentar? Por exemplo, você está fazendo planos para isso? Você já está investindo, está fazendo algum investimento além do seu plano de seguridade social lá, que é descontado no seu contra-cheque? Você tem algum investimento extra, tá? Em termos espirituais, aqui independente de religião, você está na direção certa, você está naquela direção que você acha que é a melhor. Que coisas novas que você gostaria de aprender esse ano, ou daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu gostaria de estar falando inglês fluentemente. Eu gostaria de estar dominando a informática. Então, você tem que pensar, tá? Metodologias ativas de aprendizagem. Eu quero ser melhor na área de análise de laboratório, dominar a cromatografia líquida, dominar a análise por RMN, tá? O que você quer fazer? Quais são os seus desejos? Você gostaria de vencer o medo de falar em público? Não é? Muita gente tem esse medo de falar, inclusive numa live como essa. Não é fácil, tá? Não pense que eu estou aqui, é fácil, eu fico tranquilo. Não, a gente tem que se preparar, a gente tem que pensar naquilo que vai falar, ficar preocupado com o que está falando. E não é fácil você vir aqui para uma live aberto em rede nacional e falar em público, não é? Mas qual é o seu objetivo esse ano? É vencer esse medo de falar em público? Anote isso, estabeleça isso aí como objetivo. E aí você vai começar a procurar o que você pode fazer para falar em público melhor. E aí vai criar suas metas semanais, quinzenais, mensais, certo? Outra pergunta aí, ó. O que você gostaria que acontecesse durante sua vida? Tá? Isso aí em qualquer área.
Não tenha medo, é aquilo que eu estou falando. Para que você criar seus objetivos aí, você não precisa estar preocupado com o que os outros vão achar. Pense em objetivos. Ah, eu quero viajar para o espaço, tá? Eu quero pagar lá uma passagem lá no... e viajar para o espaço. Então, é um desejo seu, anote isso daí. Que coisa extraordinária você ousaria tentar se tivesse a certeza absoluta de que você não fracassaria? Se você tivesse certeza que não fracassaria, eu sempre sonhei em ter meu próprio laboratório de pesquisa, ter um laboratório particular de pesquisa. Eu sempre sonhei em viajar o mundo, dar uma volta ao mundo. Se você soubesse que não ia fracassar, o que você ia tentar? Então são algumas perguntas aí. Claro, tem muitas outras que você pode estabelecer também para poder criar seus objetivos, tá? Mas com essas perguntas aí, você já pode ir criando alguns objetivos, alguns sonhos para a sua vida, tá? E aí, gente, depois que eu tenho esses objetivos criados, existem algumas metodologias, algumas ferramentas, eu vou citar aqui só duas hoje, tá? Eu vou citar só duas ferramentas que você pode utilizar para colocar em prática, para que seus objetivos eles saiam do papel. Primeira coisa que a gente já falou aqui hoje, é importante que o objetivo esteja no papel, tá? A gente já falou, quando a gente faz um contrato, a gente se sente mais seguro. E eu sinto que o compromisso é maior, tá? Então, quem quer fazer exercício todos os dias esse ano, não coloca aí que vai fazer 365 dias não, para não se frustrar. Coloca, por exemplo, que vai fazer 200 dias, tá? E aí você vai marcando 1 de 200, 2 de 200. Por que 200? Porque se ao longo do ano você chegar em 200 exercícios por dia e completar, você pode aumentar, sem se frustrar. Pelo contrário, vai ser um combustível. Agora quem coloca, eu vou fazer 365 dias sem falhar. O dia que você estiver doente, ou o dia que você tiver muita atividade e acabar não conseguindo fazer, você se frustra. Aí você diz, agora não vou mais conseguir fazer, minha meta era fazer exercício 365 dias, vou parar. Então, você coloque metas que lhe façam sair do lugar, mas que também não lhe deixe frustrados. Tá entendido? E aí, quais são algumas das ferramentas que a gente pode utilizar? Olha só, primeira ferramenta aí é uma técnica chamada de metas SMART, tá? Por que SMART? Esse SMART aí, como você está vendo na figura, é uma ferramenta que ela é baseada em SMART, porque cada letra de SMART ela vem de uma palavra na língua inglesa, tá? Então, por exemplo, o S. O S ele tem a ver com especificidade, né? A sua meta, a sua meta ela precisa ser específica, tá? Ela tem que ser específica. Eu posso ter mais de uma? Posso. Mas eu não posso ter uma meta, por exemplo, esse ano eu vou passar de ano e correr 5 quilômetros. São duas metas diferentes. São duas metas diferentes. Não tem problema você ter mais de um objetivo, mas precisa ser específico, tá? Você tem que ter várias, para cada uma você criar os seus prazos, os seus limites para cada objetivo específico, você vai criando ali suas metas dentro dos seus objetivos, tá? Então seja específico. O que mais precisa ser feito? Precisa ser mensurável, tá? Eu quero passar de ano, tá? Para eu passar de ano, sei lá, o aluno do ensino médio, até o terceiro, em cada bimestre eu tenho que pegar, tem colégio que a média é 7, tem colégio que a média é 6, colégio que a média é 5, tá? Então, para eu passar de ano, eu tenho que ter, no mínimo, o meu valor da média. Se eu quiser passar no terceiro bimestre, ficar tranquilo no quarto bimestre, ou o aluno da graduação aí, que são 2 semestres, para eu ficar tranquilo para a prova final, quais são minhas notas parciais que eu preciso ter, tá? Então você tem que ter isso medido. Esse ano eu quero terminar sem nenhuma conta, sem dever ninguém, quitando meu empréstimo. Ok, mas no primeiro trimestre você pretende juntar quanto de dinheiro para pagar suas contas? Só para pagar suas contas, com seu salário atual, você conseguiria? Só com a sua bolsa de estudo? Você conseguiria? Não, eu estou vendo aqui que com o meu salário eu não consigo. Ok, então no primeiro trimestre eu vou ter um jeito de criar renda extra. Eu vou vender aqui o que eu não utilizo mais em casa, vou anunciar lá no LX, vou anunciar lá no Facebook, tá? Eu tenho que criar uma renda extra.
Ah, eu vou dar só minha aula como professor, não dá jeito. Então eu vou criar aula de reforço aqui em casa. Se você tem a meta, se você tem seu objetivo que é pagar a conta no final do ano, tem que ser medido. Até dezembro eu quero antecipar 20 parcelas do meu empréstimo, tá? Então você coloca isso de uma forma que você possa acompanhar esse andamento, tá bom? Outra coisa, tem que ser alcançável, tá? Por exemplo, eu passei praticamente um ano sem fazer exercício. Então, se eu voltar a correr, dificilmente eu vou dizer que eu vou correr uma maratona de 42 quilômetros e 100 até julho, tá? Por quê? Porque eu tô muito tempo parado. Meu pai tem 63 anos, ele está correndo maratona e chega pulando. Tá? E sempre me briga porque eu estou parado, sempre puxa minha orelha porque eu fico parado. Tá? Mas eu não conseguiria correr até julho 42 quilômetros. Então o que eu posso colocar no papel? Eu posso escrever que até julho eu vou correr 5 quilômetros. É uma meta alcançável, é uma meta que vai me fazer sair da cama. Por quê? Porque eu estabeleci um contrato comigo mesmo que eu preciso correr 5 quilômetros. Atualmente eu não consigo correr 500 metros, eu acho que eu cansaria, tá? Então é assim, tem que ser alcançável, até para você se sentir bem, e aí quando você alcança aquela meta, você vai estabelecer uma outra, tá? Você comemora aquela sua meta e você vai para outra. Tem que ser meta relevante. Relevante para quem? Para os outros? Não, primeiramente para você, tá? Para mim, de repente, pode ser relevante que até julho eu corra 5 quilômetros. Pode ser relevante que eu consiga equipar meu laboratório de pesquisa até julho. Para você, não, tá? Então, para você não tem interesse nenhum de fazer atividade física. Eu realmente preciso fazer esse ano por conta de saúde, tá? Eu preciso mesmo. E para você talvez não é interessante, tá? Então tem que ser relevante, tem que ser uma meta que te motive. Ela só vai motivar se ela for relevante, se ela estiver de acordo com minhas crenças e valores. De repente estou colocando uma meta aqui que não tenha nada a ver com aquilo que eu acredito. Vai ser provavelmente muito fácil de eu desistir, tá? E é claro, ela tem que ser temporal. É aquilo que eu estou falando, ela tem que ter prazo, ela tem que ter validade, tá? Até o 30º dia de dezembro, até o 30º dia de abril, eu já quero estar fazendo tal coisa melhor, tá? Eu já quero ter submetido um artigo científico. Você que está postergando o seu artigo científico, faça o contrato com você mesmo, coloca aí no papel. Até julho eu quero ter submetido 2 artigos científicos, eu quero ter submetido 1 artigo científico. Quais são as metas? No primeiro mês eu me comprometo a fazer a introdução, no segundo mês, metodologia, no terceiro mês, estabelecer meus resultados e discussão, tá? E depois considerações finais e fazer uma revisão geral. Mandar para o meu orientador e pedir para ele dar opinião. Escreva no papel, você vai ver que provavelmente você vai chegar em julho e vai dizer, olha, professor Dene, muito obrigado por ter falado isso para mim. Porque senão eu fico o ano todinho na minha cabeça que eu tenho que publicar um artigo e eu não publico, tá? Então a metodologia SMART é justamente isso. Eu tenho que ser específico nesse meu objetivo, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ser o que também? Temporal, tem que ter prazo, tem que ter validade. Isso aí tudo está dentro do seu planejamento para poder alcançar seus objetivos. Outra metodologia aqui que eu vou falar, olha só qual é. É a metodologia 5W2H. Interessante que eu tinha planejado essa live e aí a professora, olha aí o professor Leonardo. Professor Leonardo, aí eu tenho certeza que tem muitas metas, tá? Para esse ano, já colocou lá, inclusive, lá no Fórmula de Soluções, né? Que tem algumas metas, aí esse ano quer publicar mais também. Eu também quero estar mais presente aqui pelo Condec, professor. Tá? Então, olha, outra metodologia aí é o 5W2H, não é? Uma das minhas metas esse ano é estar mais presente aqui nas redes sociais, que é uma coisa que eu sempre me mantive meio distante, tá? Mas, apesar de organizar o Congresso Nacional, a gente precisa estar mais presente por aqui, porque só nessa última semana eu já vi o tanto de pessoas que a gente consegue ajudar com o conhecimento que a gente tem. Às vezes a gente acha que não é tanto assim, mas a gente consegue ajudar muitas pessoas. E eu estou feliz porque eu tenho conseguido fazer isso aí nesses últimos dias. Então, qual é essa outra metodologia aí, ó?
o 5W2H. Mas eu estava falando aqui que quando eu fiz o planejamento dessa live, eu vi uma postagem ontem lá da Doutora Química. Quem não segue, segue lá, é Alice, @dra.química, @doutora Química. Ela fez uma postagem ontem justamente sobre essa técnica aí de planejamento, que é o 5W2H. O legal é que ela disse lá que ela tem inclusive uma planilha. Quem quiser é só solicitar lá no e-mail dela, procura lá o @doutora Química. Ela tem uma planilha para você colocar em prática o 5W2H, ó. Ah, tá, mas a live aí ela vai ficar gravada, tá, Carla? A Carla tá falando aí que tá atrasada, que não vai conseguir assistir tudo, mas a live vai ficar gravada, tá? Eu fiz alguma coisa aqui, gente, que saiu. Ah, tá, voltou. Então, olha aí, ó. O que é essa metodologia 5W2H? Por que ela vai te ajudar a estabelecer aí seus objetivos? Porque ela fala justamente isso, ó. O que vai ser feito para você vai alcançar, né? O primeiro W aí, o what, né? O que será feito para você alcançar seus objetivos, tá? Outra pergunta aí, why? Por que você está fazendo aquilo? Lembra daquela questão da relevância lá? É algo que me motiva bastante. Aonde você vai fazer? Onde será feito? Tá? O outro W aí, o terceiro W. Onde eu vou fazer? Tá? Onde eu vou conseguir cumprir esse meu objetivo? Quando? O outro W aí, o when, né? Quando eu vou conseguir fazer esse meu objetivo? Então é aquela questão de eu ter objetivos, mas ter minhas metas, ter meus prazos. E a outra questão aí é por quem será feito. Será que depende só de mim cumprir esse objetivo ou será que depende de outras pessoas? Se depende de outras pessoas, então eu tenho que colocar dentro da minha meta isso. Por exemplo, quem quer defender um trabalho de TCC, uma dissertação ou uma tese, não consegue defender sem antes o orientador dar uma lida, fazer uma correção. Então, se você quer defender em julho, na sua meta, seu objetivo, defender uma tese em julho, defender meu TCC em julho, vai depender não só de você, depende de outras pessoas. Então, se você quer defender em julho, coloque que você vai escrever aí até início de junho ou até a primeira quinzena de junho, você precisa terminar a sua parte escrita para poder você enviar para o seu professor, seu orientador, ele ter pelo menos 15 dias para leitura e ele lhe devolver e você fazer a correção para entregar para a banca. Você concorda que tem que ser dessa forma? Então você tem que colocar aí essas 5 perguntinhas para poder saber como você vai cumprir aí os seus objetivos e suas metas, tá? São 5 perguntas que precisam ser estabelecidas. E aí, para finalizar, né, esse planejamento 5W2H, tem ainda mais como que você vai fazer isso, como que será feito, como que você vai cumprir seus objetivos. E aí também, how much, né? Quanto que isso vai custar, tá? Tem metas aí que não vai ter custo nenhum, mas isso precisa estar escrito também. Ah, essa aqui não vai ter custo nenhum. Para eu correr uma maratona não depende de ninguém, eu tenho que sair na rua. Claro que eu não vou correr em qualquer lugar, vou procurar um lugar seguro. Talvez tenha um custo, se eu não tenho tênis de corrida, agora eu vou ter que comprar, não é? Se você quer aí montar seu laboratório de pesquisa, vai ter um custo bem alto. Então, são metas, você estabelece seus objetivos, responde essas perguntas e quando você responde essas 7 perguntinhas aí, vai ficar bem mais fácil para você cumprir seus objetivos, tá? Se você responde essas perguntas, fica mais fácil para você cumprir seus objetivos. E aí agora, o que eu vou fazer com isso tudo que nós conversamos aqui, ó? O que eu posso fazer com isso tudo que nós conversamos aqui, ó? Então a gente vai ter aí algumas atividades para você fazer. Se você quiser me mandar lá no direct para a gente conversar, para a gente interagindo, me manda lá depois que fazer, tá? Então escreve num papel, aí termina essa live aí, já estabelece seus objetivos de longo prazo, tá? Coloca aí, faz o seguinte, faz um exercício, anota aí num papel, pega uma folha, escreve como é que seria seu dia daqui a 30 anos, não é? Escrevendo você aí, faz aquele De Volta para o Futuro, né? Ontem estava passando o filme De Volta para o Futuro. Faz um exercício aí como se você estivesse lá no futuro escrevendo. Hoje eu acordei e fiz tal coisa, tomei café da manhã num hotel, viajei para tal lugar. Escreve como é que você queria que fosse um dia seu daqui a 30 anos, tá?
E aí isso aí também vai te ajudar a estabelecer seus objetivos para daqui a 30 anos. Mas não, se a gente tiver só objetivos para daqui a 30 anos, a gente se desmotiva. Quais são os seus objetivos de médio prazo? Daqui a 3 anos, aonde você quer estar? Tá? Daqui a 3 anos eu quero ter concluído meu doutorado. Daqui a 3 anos eu quero ter concluído meu mestrado e já quero estar cursando meu doutorado. Já quero ter, inclusive, ter passado em um concurso. Beleza? Estabeleça aí agora, para poder você alcançar esses seus objetivos de longo e de médio prazo, quais são os seus primeiros marcos, seus primeiros objetivos daqui a 90 dias. Daqui a 90 dias, o que você já quer estar fazendo melhor? Tá? Anote isso também. Estabeleça aí agora, para você alcançar esses seus objetivos de 90 dias, estabeleça aí quais são as suas estratégias semanais. O que você vai precisar fazer semanalmente. Lembra aquilo que eu te falei? Se eu quero passar no mestrado esse ano, na primeira semana eu vou ver os editais de pós-graduação de onde eu pretendo estudar. Na segunda semana eu já preciso ter definido aonde eu vou estudar. Na terceira semana eu tenho que começar a fazer exercício e provas anteriores desses editais. Isso aqui é um exemplo, você pode começar a fazer o exercício já na primeira semana. Mas quais são suas estratégias semanais, tá? E aí, por fim, para você cumprir isso, quais são suas listas de tarefas diárias? Como que você vai encaixar isso dentro dos seus hábitos diários, tá? Eu costumo acordar 9 horas. Se eu continuar acordando 9 horas, provavelmente eu não vou passar numa seleção de mestrado. Provavelmente eu não vou passar em um concurso público. Então, o que você vai fazer? Quando você tem seus objetivos bem definidos, é aquilo que eu te falei lá no começo. O objetivo definido te ajuda a você acordar cedo e dormir tarde e não ficar tão cansado. Outra coisa, objetivos bem definidos te ajudam a tomar decisão, tá? Tem gente aí que quer casar, coloca no papel com quem você quer casar, quem que você quer arranjar. Coloca no papel, porque de repente aparece uma pessoa para você, você fica, será que é, será que não é? Aí você olha seus objetivos, fica fácil de escolher, tá? Se você tem objetivos bem definidos e alguém, por exemplo, você instala um jogo aí no seu celular e fica viciado, se você tem suas metas bem definidas, você vai dizer, não, vou desinstalar porque senão eu não vou conseguir, tá? Isso aí foi algo que aconteceu comigo, para eu passar no doutorado. Eu já era concursado, professor da universidade, mas aí eu queria passar numa seleção de doutorado. Eu tinha instalado um jogo lá de futebol e aí eu pegava o celular e dizia, eu vou jogar só uma partida. Quem tem jogo aí, quem tem esse costume, o que acontece? Você acabava terminando o campeonato, só ficava satisfeito quando pegava o troféu. E aí depois que terminava o troféu, eu vou jogar outra partida e entrava em outro campeonato e aí eu não conseguia estudar. Quando eu vi que eu não conseguia dominar o jogo, o que eu fiz? Eu desinstalei o celular sem dor nenhuma no coração. Por quê? Porque eu tinha um objetivo bem estabelecido, que era passar na seleção de doutorado, tá? Então você... E aí, o que acontece? Não quer dizer que você não vai tirar momentos de lazer para poder você relaxar, tá? Isso aí vai ser dentro de técnicas de estudo. Para cada hora de estudo, separa ali 10 minutos, 15 minutos, mas quando você tem seus objetivos bem estabelecidos, é mais fácil você fazer essa pausa no horário correto. Quem não tem objetivo escrito, quem não tem objetivo bem definido, a pausa de 10 minutos vira uma tarde toda e você só pega no livro outro dia. Então estabeleça seus objetivos, fica muito mais fácil você tomar a decisão. Quem tem dificuldade de tomar decisão em qualquer área da vida, faz esse exercício, escreve os seus objetivos que você vai ver que fica mais fácil. Por quê? Se alguém te chama para sair, vamos sair fim de semana, você diz assim, você tem até vontade, tá? Tem até vontade. Quantas vezes eu deixei de sair, às vezes a gente parece até um pouco chato, mas por quê? Você tem que pensar naquele seu sentimento de curto prazo e no de longo prazo. Se o seu foco é naquela sua alegria a longo prazo, numa satisfação a longo prazo, por exemplo, eu tinha sempre o objetivo de ser professor federal, tá? Se eu penso nisso, até eu passar no concurso, eu sei que eu tenho que cumprir algumas etapas. Então fica muito mais fácil eu deixar de ir para algum lugar, eu deixar de fazer uma viagem, porque eu sei que daqui 6 meses vai ter um concurso que eu quero muito passar. Porque daqui 6 meses eu tenho que fazer uma prova para o doutorado. Aí aquela história, eu vou trocar minha satisfação de curto prazo, que seria sair com os amigos, ou será que eu tenho que trocar por uma satisfação de longo prazo? É melhor eu pensar em longo prazo que vai me trazer mais resultados,
tá? Então, gente, o que a gente está falando aqui hoje, em resumo, é a gente planejar a nossa vida. A gente faz muito mais planejamento para tirar umas férias, a gente faz muito mais planejamento para fazer uma festa de um filho nosso, para fazer uma festa de casamento, do que planejar a nossa vida. Não que isso não faça parte do planejamento da vida, mas dificilmente a gente fica planejando as outras coisas. Geralmente a gente coloca na cabeça, eu quero passar no concurso, mas não faço por onde. Eu quero passar numa seleção de mestrado e doutorado, mas não tenho planejamento nenhum para isso. E para viajar no final do ano, para fazer uma festinha, eu planejo, eu me organizo, eu anoto no papel quem vão ser os convidados. Então a gente precisa planejar também a nossa vida. Quando a gente planeja também a nossa vida, a gente vai ver que a gente começa a ser diferente. A gente começa a ter resultados diferentes. Por quê? Lembra daquele ditado que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer estrada serve. Quando eu sei para onde eu vou, eu digo, não, eu só posso pegar essa estrada aqui. Se eu quero ir de São Paulo para o Rio, vai ter essa rodovia aqui, não sei qual é a rodovia que liga, se é a Via Dutra, mas tem alguma rodovia. Eu sei que se eu pegar outra rodovia, eu vou parar em outro lugar, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem a nossa 364. Se eu quero ir de Rondônia para Cuiabá, de Rondônia para o Mato Grosso, eu tenho que pegar a 364. Se eu pegar a 319, eu vou parar no Amazonas. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. Eu preciso saber o que eu quero para a minha vida daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, escrever isso no papel e aí eu vou traçar aquele caminho. E aí daqui 3, 4 anos você vai dizer, poxa, professor, eu te agradeço que eu assisti aquela live e você me ajudou muito, tá bom? Então, se eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, eu vou ter os mesmos resultados. Para eu ter resultados diferentes, eu tenho que agir diferente. E quando que você vai agir diferente? Quando você começar a escrever, quando você começar a colocar isso no papel, começar a comemorar esses pequenos degraus, não coloque aí objetivos que lhe frustrem, tá? Você pode colocar isso aí talvez a um longo prazo, mas você coloca alguns objetivos para você comemorar a cada etapa. Tá entendido? Eu espero ter colaborado aí com você, eu espero ter colaborado de alguma forma, e eu tenho certeza que se você assistiu até aqui e colocar isso aí em prática, você vai ter resultados transformadores, você vai chegar ao final de 2021 feliz porque você conseguiu esse ano, então, cumprir suas metas, tá? Então, esse aqui era o nosso objetivo hoje. Eu espero ter colaborado aí com você de alguma forma e eu tenho certeza que isso é plenamente possível. Eu tenho certeza que você é capaz aí de passar na melhor seleção de doutorado, no melhor programa de pós. Você é capaz de passar no concurso que você quer fazer. Eu sempre digo o seguinte, se tem uma vaga, você só é uma pessoa, só precisa ter uma vaga no concurso, tá? Eu disse isso para o meu cunhado uma vez, ele foi fazer o concurso para a Universidade Federal, ele dava aula em faculdade particular, e ele disse, Dene, mas só tem uma vaga. Eu disse, beleza, só é uma pessoa, só precisa de uma vaga. E aí ele fez e passou também, claro, ele seguiu a estrada que ele queria para passar, não é? Mas você não precisa se desanimar não, se você vê um edital lá, tiver só uma vaga, e você estiver andando na estrada certa, você vai chegar no fim dela, tá bom? Então, eu te desejo sucesso, não sei se alguém tem alguma pergunta aí para fazer, se tiver alguma pergunta, faz aí uma pergunta pra gente, tá? Se a gente souber, a gente responde, se não, a gente procura a resposta juntos, ok? Tá? Não tem nenhuma pergunta, eu te agradeço, espero que você coloque em prática, manda foto para mim lá do seu caderninho de objetivos desse ano, tá? Se quiser mandar, né? Se for secreto, se você achar que é só seu, não tem problema. O importante é que você estabeleça seus objetivos e metas para 2021 e mais importante ainda, que você cumpra, tá? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. A gente vai se encontrando por aí, tá? Um abraço.